Fala, forasteiros! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Docena. Eu sou o Fagner, seja bem-vindo a mais um podcast, o Velho Cast. Já segue o canal, ativa o sininho e deixa seu like pra nós lá pra fortalecer o canal, galera. E hoje o nosso forasteiro convidado é o empresário, fisiculturista, personal trainer, grande pessoa, Jardel Steckel. Obrigado, gente. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Obrigado, Ford. Obrigado, Fagner. Fico muito feliz pelo reconhecimento de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre mim, sobre o meu esporte, um pouquinho da minha carreira. Não só disso, mas também como da vida pessoal, né? Todos os assuntos que possam envolver. E vai ser uma conversa bem bacana para todos nós aqui hoje. Isso aí vai ser top. Legal, Jardel. Vamos começar com uma pergunta estilo Marília Gabriela. Quem é o Jardel? O Jardel é um jovem sonhador que ele nasceu numa cidade bem pequenininha. Na verdade, eu sou natural de Ampere, mas eu sou criado na cidade de Pinhal de São Bento. Pinhal de São Bento que até hoje não passou dos seus 2.500, 2.600 habitantes num total. E desde muito novo eu já tinha alguns sonhos, algumas metas de vida, coisas que não englobavam na realidade da cidade, né? Mas, mesmo assim, tudo que eu tenho hoje, que é pouco ainda, mas visto que eu literalmente vim do nada, vim do zero, né? Sem ajuda, sem apoio até hoje, construí dentro da minha carreira, dentro da minha profissão, dentro do meu esporte e com muita, com muito trabalho, com muito esforço, consegui chegar nesse patamar que eu tô hoje. Mas vim lá do zero mesmo e tenho muito orgulho de tudo que já foi construído até agora. Que legal, parabéns, Jardel. Obrigado. Assim, a primeira pergunta que surge na cabeça de alguém que não faz, não pratica exercício, o que foi que te motivou assim a começar a As praticar e práticas. pegar o gosto e o que foi que te levou? Foi alguma questão de saúde ou foi por... O que me trouxe hoje. Eu não falo das atividades em si, porque desde quando. Atividades a gente pode falar de muita coisa, né? Tantas coisas envolvidas, mas eu sempre pratiquei basicamente e unicamente a musculação, embora tenha a minha fase do futebol, né? Como todo garoto. Mas eu já comecei na musculação, já tendo meus desejos que estão até hoje em dia na minha cabeça. Então, Uhum. com 12 anos de idade, 11 ou 12 anos, eu já tinha meus pesos de concreto atrás da minha casa e eu já treinava. Legal. Né? Na Legal. minha cidade, lá em Pinhal, até hoje não tem academia. Uhum. Em pleno 2024 não existe academia lá. E na época, obviamente, também não tinha, né? E, e já tinha um desejo dentro de mim que era. Eu não sei explicar, não existe um motivo X que fala, ó, tomou um fora de uma menina, era muito magro. Era Sei. muito magro, sim, mas era só um desejo que eu tinha, era uma coisa forte que me impulsionava a fazer aquilo. Então, simplesmente foi uma coisa espontânea. Não teve gatilhos, não teve Uhum. motivações de terceiros, até porque eu só fui ver um cara grande que treinava mesmo com meus 17 anos, 18 anos, então a minha vida toda eu nunca tive contato com isso. Uhum. Simplesmente foi algo muito espontâneo. Então não tem uma justificativa direta sobre o que me levou. Simplesmente era uma coisa que floresceu, Tava basicamente. predestinado a acontecer É isso já. como se fosse, é como se Aham. fosse. É algo que eu acho que é bem interessante, esse aflorescimento, né, de uma coisa que não tem uma justificativa. Eu acho isso muito bonito, porque isso futuramente, como eu acredito que aconteça hoje em dia, é algo que representa muito afeto, muito carinho e muito amor pelo que a gente faz, né? Exatamente. Bacana, cara. Então eu acho isso muito legal da forma que aconteceu, Uhum. Bem legal. dessa forma. Top. E com quantos anos, assim, você foi pra academia, assim, tua primeira academia? Começou o primeiro treino? A primeira academia foi lá em Pinhal mesmo, Aham. quando acabou abrindo na época. Eu devia ter uns 12, 13 anos, ou acho que 13 para 14, se não me falha a memória. Teve um rapaz que resolveu fazer um investimento numa academia lá. Não durou muito, durou alguns meses, né? Porque não tem público, né? Não deveria ter mais de Ah, 30, entendi. 40 alunos, né? Uhum. Na época. E foi lá que eu puxei meu primeiro supino, meus primeiros 6 quilos no supino. O...
E posteriormente acabou fechando, acho que mais uma vez ou outra, abrindo de novo. E nesses meio termos, né, eu tinha meus pesos em casa que quando às vezes aconteceu de fechar, né, teve algumas, acho que abriu e fechou umas 2 vezes, né, ficamos um Uhum. período sem, depois abriu de novo, mas nesse meio termo eu ainda assim treinava em casa. Então eu acho que desde da primeira vez que eu puxei um ferro até nos dias atuais, eu nunca fiquei mais de 15 dias sem treinar. Então são mais de 13 anos que eu treino de maneira Caramba. consecutiva. Dá pra ver, né? Dá pra ver. Fica nítido. Sim. Mas foi dessa forma. Uhum. Nessa tua caminhada, surgiu algum atleta espelho, assim? Hoje em dia tem aquele atleta que você admira, que você fala, eu vou chegar num nível próximo disso. Então, a questão de admiração, da forma que eu vejo as pessoas, é uma coisa um pouco diferente do que é habitual de você olhar e você se espelhar na pessoa. Eu me espelho, tem um atleta que eu olho, que eu tenho como espelho, que o nome dele é Fernando Sardinha. É o único, talvez o único, que eu realmente tenho uma efetividade que eu olho para aquele cara e falo, esse cara é sensacional. E Legal. mas eu não simplesmente tenho essa questão de admiração, como eu tenho algo dentro de mim que eu olho para ele e que me dá um gatilho de tentar ser melhor que ele. Não de uma forma arrogante nem prepotente, mas eu acho que a gente nunca pode olhar para uma pessoa, seja ela quem for, né, e achar que você é inferior a essa pessoa. Ótimo. Independente de qualquer gênero que ela for, dependendo de qualquer área, você deve sempre respeitar muito a pessoa em si, como todas, mas a pessoa que você admira, você tem que ter aquele teor de admiração, mas pensando, eu preciso ser tão bom quanto ela. Então eu admiro Excelente. muito esse cara como profissional, como atleta. Ele tem mais de 150 títulos, ele tem mais de 45 anos de carreira. Ele é ativo hoje em dia, com 60 anos, ele ainda compete. Então, é um cara fenomenal Sensacional. e eu me espelho muito nele Sim. nessa questão. Ele é da onde? Ele é de São Paulo, de Ribeirão São Preto. Paulo, Nossa, Ribeirão. Sardinha. Sardinha é gigante, cara. Você Gigante. conhece, né? Oh, sim. Sardinha, eu já Aham. fiz o curso dele, É. tive um prazer de ter um pouco de contato online com ele durante o curso. E é um cara que ele transmite um amor pelo que ele faz de uma forma muito, muito espontânea. Então parece que da maneira que ele ensina, não é um negócio que ele tá, tipo, sendo pago para fazer. Uhum. E eu acho isso fenomenal, quando você transmite amor simplesmente falando, ó, é dessa forma que faz, é dessa forma que agacha, é dessa forma que faz isso, que faz aquilo. Então, pelo menos eu sinto que ele transmite isso de uma maneira muito Uhum. verdadeira. E é um dos motivos que eu admiro ele por isso. Bacana. Por conta disso. Nossa, show de bola. E ele, eu já vi poucas coisas assim dele e tal, mas ele tem uma forma de falar, ele não é o didático retinho, né? Uhum. Ele é um cara que ensina com gosto de Com ensinar. Se ele gosto. fala, É né? verdade, é isso. Aham. Tudo que eu aprendi na musculação, tudo não, mas eu diria que talvez uns 70, 80% eu aprendi com ele. É. Eu conheço ele desde quando eu comecei na musculação. Então eu já assisti a ele quando lá nos primórdios do YouTube, Uhum. explicando agachamento, explicando tantas coisas que são válidas até nos dias atuais. Sim. E desde a época eu já olhava e eu ficava encantado, pensava, puta, mas parece que esse cara tem alguma coisa diferente. Eu não entendia na época, mas eu olhava e Uhum. falava, eu consigo absorver muito o que ele faz, o que ele explica, da maneira que ele fala, né? Uhum. E mantive todo esse contato, aprendia na época com ele pelo YouTube, fórum, fiz o curso dele. E agora, em agosto, tem um campeonato justamente né, que a gente falou no off ali. Uhum. Tem um campeonato em Ribeirão Preto e, por um acaso do destino, a academia, o CT dele é em Ribeirão Preto. Para mim, Nossa. seria um privilégio, chega até a me arrepiar de Nossa. pensar. Eu Seria me arrepiei aqui também. é um privilégio do tamanho do mundo chegar É. na academia, no CT dele, que, se não me engano, tem 1 ou 2 mil metros quadrados. É uma coisa absurda, né? A energia que deve ter num local daquele lá, para Uhum. mim, que sou muito chegado com o esporte e com todo esse ambiente, para Uhum. mim, eu acredito que eu chego lá, eu choro na hora. Sinceramente, eu não sou de chorar. Que Quem me legal. conhece sabe que eu sou muito casca-grossa pra muita coisa, mas isso vai envolver muito sentimento. Eu acredito que Que seria legal, uma experiência fantástica. Uma realização sua, Uma né? realização de um sonho, sem dúvida nenhuma. Uhum. Top Foi demais. bem nessa intenção mesmo que eu fiz a pergunta, É. para ver se teria algum atleta que realmente chegaria a te emocionar, né? Foi ano passado eu assisti uma apresentação dele quando ele retornou aos palcos, que ele teve uma lesão e ficou, acho que 1 ano fora. Ele teve uma lesão no bíceps, ficou 1 ano fora, e daí ele acabou tendo que ficar afastado.
teve o retorno dele, ele fez a competição dele e a apresentação dele. É difícil explicar, né, para quem não é próximo, mas ver ele lá subindo em cima do palco e se apresentando foi uma coisa que, assistindo de longe, assim, mesmo vendo do notebook lá, uma coisa que me emocionou muito. Então, foi algo que eu imaginei estando próximo, no que seja lá no palco, né? Seria, acho que muito mais emocionante ainda. Eu chorei vendo ele se apresentar. Foi uma coisa que nem eu esperava. Eu assisti ele e conhecendo, tendo essa conexão, que mesmo a gente não sendo próximo nem nada, né? Mas a conexão de admiração, assim, eu vi ele, eu acabei me emocionando vendo ele posar, assim, né? Cara. Durante a competição. Não, imagino, cara, imagino. Pra mim é uma coisa que Aham. tem um poder sentimental muito grande. Uhum. Muito grande mesmo. Show de bola. E eu tive isso, eu sou músico, né? Eu fui o Museu de Manaus, Anfiteatro Municipal de Manaus lá. Tava a orquestra ensaiando. Cara, eu chorei. Não Só tem quem é como. muito ligado entende, né, Exatamente. cara? Então, tipo, você falando, eu fui lembrando, né? Tipo, é mais ou menos. Dentro do teu convívio você consegue entender a Exatamente. emoção, né? Era a Exatamente. caminhada, né, Assim, que foi traçada. é. Uhum. Você vê e imagina a caminhada de cada um daqueles que estão lá já num Uhum. nível bem legal e Nossa. Envolve é muita, show de bola. envolve muita É. coisa. É só quem realmente é Nossa. ligado, né? Uhum. Consegue ter uma dimensão do que é um poder sentimental a esse ponto, né? Uhum. De você nem estar envolvido, mas você tá ali simplesmente vendo. Acontece tudo aquele. Que seja, né? As lembranças, conhecendo a história do cara, vendo Uhum. ali, sentindo uma nota, alguma coisa que é mais sentimental, mais profundo, né? E você se Uhum. emociona, é uma coisa muito legal de sentir. Muito Top, cara. gostoso sentir, Nossa, né? muito legal. Muito legal. Uhum. Se puder falar um pouquinho para nós sobre motivação. Motivação. É. Hoje em dia, existe meio que uma distinção que eu acho muito equivocada, que é a separação da motivação com aquela questão disciplinar, né? Uma coisa, motivação, não precisa de motivação se você tem disciplina, ou se você não precisa de disciplina se você tem motivação. Eu acredito que para você ser uma pessoa disciplinada, você precisa ter um gatilho de alguma coisa. Eu não vou levantar amanhã cedo e falar, eu vou ser disciplinado, Uhum. né? Eu vou fazer isso porque eu quero ser disciplinado. Isso, no meu ver, não existe. Então, você precisa ter um gatilho de alguma coisa, né, que vá te fazer ser uma pessoa disciplinada, que vá fazer você ser uma pessoa focada, né? Uhum. Então, para mim, se tivesse que escolher entre uma questão de motivação, uma questão de disciplina, eu ficaria com a motivação. Por mais que a motivação aconteça por picos, né? Tem momento que você não tá motivado, tem momento que você tá mais, que você tá menos, mas ainda assim é um gatilho constante, pelo menos para quem consegue se atentar a se manter motivado, é um gatilho constante que vai te permitir que você vá desenvolvendo as funções necessárias. Seja isso na minha área, seja isso em qualquer área, né? Exato. Tipo, nesse momento que eu tô em pré-campeonato, para mim aguentar tamanha fome que eu passo, que é uma coisa absurda, a alimentação da gente reduz ali 80%, 85%, quase 90% de comida. Cara, Então, para mim é bem complicado, né? é uma coisa... Eu adoro comer. Para mim, nossa, eu em períodos fora de competição como absurdos, horrores. E ter que fazer esses períodos por 15 semanas, 20 semanas, como a gente faz, é uma coisa que judia muito. E para isso tem aquele gatilho, você se mentaliza no palco e você fala, eu preciso estar lá de uma maneira incrível. Não preciso estar lá bom, eu preciso estar incrível, né? Se a gente pensar que vai estar lá de uma maneira, tô ok, isso não motiva. Eu preciso pensar que eu vou estar lá, É interessante que pensar. eu vou entrar lá e o pessoal vai olhar para mim e falar, esse cara vai levar. Show. Esse cara é incrível, né? Então esses são gatilhos motivacionais. Que isso leva, consequentemente, a disciplina e tantas coisas que a gente vê aí falando. E algo difícil, não é tão fácil, né? Não, não. Tem que ter a cabeça muito no lugar. A cabeça precisa estar numa estabilização, como é que a gente diz? Uma estabilidade emocional muito acima da média mesmo, porque precisa ser todo dia. Se ser 6 dias por semana, talvez aquele 7º dia vai estragar todos os 6. Então é de domingo a domingo. Domingo a domingo. Passa uma semana, domingo a domingo, domingo a domingo. E geralmente quem menos erra nesse processo, geralmente é quem vai acabar vencendo. É a pessoa que vai ficar melhor fisicamente,
é a pessoa que vai treinar melhor, é a pessoa que não vai errar 1 minuto de cardio, né? Então, falando, né, do contexto de competições, a pessoa que consegue essa estabilidade mental, psicológica, possivelmente são os que mais vão longe dentro, né, desse âmbito esportivo. Isso não tenho dúvida nenhuma. Acima de investimentos financeiros, acima de tantas coisas que envolve o esporte, a pessoa que tem mais cabeça, certamente é que vai mais longe. Isso não tenho dúvida nenhuma. Automaticamente vai ter mais prazer, né, com a profissão. Sim, isso... Que nem tu falou do Sardinha, né? Sardinha, Fernando Sardinha. Ele, com certeza, a vida dele foi bem gostosa, né? Porque ele sempre trabalhou com o que... Nossa. Voltando a falar um pouquinho dele, assim, Uhum. você teve alguma identificação com a história dele ou não? Sim. Na verdade, o nosso esporte, ele é um esporte muito complicado. Então, se pegar vários atletas, várias pessoas do meio esportivo, alguns que já estão em um nível elevado, todos eles têm basicamente a mesma história inicial. Porque no fisiculturismo, muito possivelmente, acontece algum caso ou outro, mas ninguém vai chegar pra você nos seus primeiros 10 anos de carreira, 5 anos de carreira e vai falar: você é um cara bom, eu vou te patrocinar. Tá aqui, ó, quanto você precisa pra competir? 10 mil, 15 mil, 20 mil, tá aqui, ó. Ninguém vai falar isso. Então, eu mesmo, nos dias atuais, eu já tenho 6 anos de carreira. Eu tenho acumulado entre atleta, entre treinador, que eu também treino atleta, eu tenho mais de 50 títulos hoje em dia. E até hoje eu nunca tive R$1 de retorno pra nada, praticamente. E não sei quando vou ter. E também, se não tiver, não é alguma coisa que me faça perder o sono. É uma coisa que, se nos próximos... se eu tivesse a certeza que eu não teria nada nos próximos 40 anos... Eu ia fazer igual. Né? Não é uma ideia simplesmente ter retorno com isso. Foi o que me surgiu na cabeça. Né? É uma coisa que eu faço, sempre fiz pelo gosto, né? Pelo prazer, pela paixão. Mas, voltando ali, retrocedendo um pouco no assunto... Todos os atletas, eles começam ali do zero, com dificuldade financeira, porque você vai investir numa competição, às vezes, 10 mil, e você vai ficar em 5º lugar. Sim. Você sobe em cima do palco, não passa da primeira chamada, e 10 mil foi assim, ó. Às vezes você vai fazer a segunda, você gasta 5. Sim. Você fica em 6º, e vai o dinheiro. Você vai fazer a terceira, você ganha campeão. Não muda nada. O campeão não vai levar nada. Exato. A gente não ganha dinheiro pra fazer isso, entendeu? Então, é uma coisa que não ganha nada financeiramente. Nada. Só ganha, talvez, o currículo de você falar, mas eu sou campeão. E ganha um estímulo a mais pra continuar, no caso. Seria isso. Mas, financeiramente, né, falando do que vai mover todas as questões azar da tua vida, né? Porque você tem teus investimentos, você tem, às vezes, a tua família pra cuidar, você tem... tuas coisas pessoais, né? Muito disso você não vai abrir mão. Ou talvez vai ter que reduzir algumas coisas, né? Reduzir coisas de luxo do teu dia a dia, da tua vida, a prol de você querer ser atleta. Aí agora, o quão isso é viável? Né? Eu abdiquei... O preço de pagar... O preço disso, de uma coisa incerta, de você falar, eu vou ser, mas quem sabe eu vou ser remunerado. Quer que eu dê a continuidade? Sim, faz favor. Então, de maneira indireta, ou também podemos falar de forma bem direta, a questão esportiva afetou, né, nesse relacionamento que eu tive. Claro, aconteceram outras variáveis, mas a meu ver, teve um grande impulso do fato de eu querer estar começando na época a minha carreira esportiva já, que eu queria ter começado bem antes, com 18 ou 19, e por conta disso eu tive que estender aí em 1 ano e meio. Acho que a minha primeira competição foi com 20 anos, e aí foi um dos fatos que o esporte acabou me fazendo, uma das decisões que o esporte me fez fazer, né, pra mim poder continuar de maneira firme no meu planejado na época. E não me arrependo, eu teria feito a mesma coisa. Sim, eu acredito. Não tem arrependimento nenhum sobre isso. Quando a gente resolve focar no negócio e tomar como prioridade... Sim, é uma lei da vida, né, Ford? Não, a gente não... Tudo que a gente faz meia boca ou pelas beiradas, pelas metades, não flui. Não flui. Isso é um fato da vida. Tem algumas coisas que, quando você toma esse tipo de atitude forte, a primeira coisa que acontece é tomar pancada, né? Tomar pancada, as pessoas começar a falar da tua vida sem saber o porquê que você tá... Isso aconteceu de maneira massiva na época. Foi muito... Aconteceu em troca de fatos, né? Alguns fatos que
eu não vou especificar bem detalhadamente, mas eu tive muitos problemas. Eu tive um dos principais problemas, vamos assim dizer, né, que aconteceu depois que eu terminei meu relacionamento na época. Eu tava numa simulação de uma pré-competição já. Eu devia estar com 106 quilos. E por conta de todo esse processo, dificuldades financeiras, eu baixei para 78. Caramba. Minha nossa. 78 quilos. Uhum. Então teve uma queda bem brusca. E num período bem curto, assim. Período curto, de uns 3 ou 4 meses, que envolveu a própria dificuldade da rotina, né? Mas também dificuldades financeiras, que na época eu tava começando, eu tinha saído da casa dos meus pais, né? Fazia, acho que um ano e pouco. Então foi um período financeiramente péssimo. E com certeza foi um dos principais fatores que foram, né? Essa questão financeira foi um dos principais fatores que me levaram a ter essa perda massiva de peso. E, claro, eu regredi 100% no que eu já estava fazendo, todo planejado, né? E, e foi também mais um dos fatos aí que acabou sendo... Eu costumo dizer que foi marcante para minha vida, que foi uma virada de chave muito grande de maneira psicológica. Quando tudo isso aconteceu, que eu regredi na estaca zero, porque eu já vinha desde criança pensando nisso, querendo isso, e quando chegou no momento de fazer, você toma uma rasteira da vida, né? Dessa maneira. E em momento nenhum eu pensei, não, acho que não é pra mim, se fosse pra mim eu ia continuar, Sim. ia ter dado certo. Foi nesse momento que eu me empenhei mais. Tu deu uma recuada pra pegar embalo e... Em momento nenhum eu pensei, não, acho que não é pra mim. Passei os meus perrengues lá, mas uma coisa também que eu tinha na cabeça era que, isso eu lembro, um dia eu deitei pra dormir e dentro dessas dificuldades, um dos meus pensamentos foi o seguinte: se no meio dessa dificuldade eu não tiver que seja dinheiro pra pagar uma academia, eu vou pra praça, eu vou fazer barra na praça, vou fazer flexão e vou manter na minha cabeça firme e viva aquilo que eu tinha muito enraizado comigo, que nada ia me parar. E nada me parou. Isso é importante. Simplesmente. Muito importante. Que foco, hein, cara? Que foco. Mas pegando esse gancho aí do foco, e tu falou do peso, né, que mudou bastante. Essa questão do teu, eu não sei pronunciar corretamente, nunca soube, sempre falo. O booking, não sei. Booking. Vamos falar Uhum. simples, né? Sim. Quanto que você chega, o teu maior peso pro teu menor peso? A maneira mais agressiva que isso aconteceu, hoje em dia não acontece de maneira agressiva, porque eu já tenho um físico mais consolidado. Então só vai acontecer alguma agressividade hoje em dia se eu mudar de categoria. Então eu vou subir, hoje eu tenho uma categoria que se chama Men's Physique, e eu quero subir para a categoria acima, que no caso seria uma Classic Physique. Ou uma maior ainda, uma Open, Bodybuilding Open, né? Então são classificações que vão subindo, né? Se eu fosse, por exemplo, querer subir na categoria Classic Physique, hoje em dia, eu teria que subir talvez para uns 120 quilos, né? E para daí competir com uns 96, 97 quilos seco em cima do palco. Caramba. Mas a maior discrepância de peso que aconteceu foi na minha primeira competição, logo após que aconteceu esse fato que eu recém comentei. Eu voltei a comer, consegui me estabilizar, consegui voltar a comer direito, fiz o processo de novo. Cheguei a 106, 110, 108 quilos, alguma coisa assim. E daí, peso de palco pronto para competir foi 81. 81 quilos. Caramba. Foi a minha primeira competição, 80 ou 81. Mas isso foi bem perto. Tipo, você tava grande, ficou menor. Foi na decorrência de 14 semanas. Dá uns 3 meses e pouquinho. Entre 4 meses você veio Fiz de todo esse 106 processo. para Sim, 70 e... É uma coisa normal dentro do nosso meio, que é o período que a gente chama de preparação para competir, o pré-contest. Sim. Dura em torno de 12, 15, 20 semanas, né? 20 semanas só na liga profissional, que o pessoal faz mais longa mesmo, mas a gente faz entre 12 e 15. E na época acho que foram 13 ou 14. Mas é um processo normal, é o processo que já é estipulado para se preparar do ponto zero até o físico de competição. Então, mas hoje em dia, normalmente, esse peso oscila menos, né? Hoje em dia eu tô com 93, 94 quilos.
E peso fora de competição, hoje em dia também, após eu sair da minha próxima, eu acho que vai subir para um 108, só que, diferente da época, são 108 quilos com muito mais massa magra e Uhum. bem menos gordura. Então, se na época era 108 com 25 quilos de gordura no corpo, hoje em dia são 108 com 10. Uhum. Só pele e 9, músculo. basicamente. Então a composição corporal muda, Aham. embora o peso seja o mesmo, né? Aham. Se pegar uma foto da época e uma foto de hoje é discrepante Uhum. a evolução, né? Com o mesmo peso, mas com uma composição corporal totalmente diferente. Uhum. Dessa maneira. Hoje eu tava conversando com o Natan, hoje de manhã eu fui lá, né, treinar e tal, e eu não tinha visto ele. Ele tá, né, se preparando também assim. aham. Ele só mexeu o braço assim, olhou o tríceps dele, Já enraiza tudo. marcadinho assim. Eu falei, cara, eu fui lá conversar com ele, né, e tal. Uhum. Daí ele falou, cara, tô sofrendo. É padrão, é padrão. Se não tá, até eu uso um comentário Uhum. de um dos atletas que ele não é a minha fonte de inspiração, mas eu admiro ele muito como atleta em si, porque ele é um robô, é o Eduardo Correia. Uhum. Eduardo Correia é um robô que ele parece que ele começa a fase de competição, ele vira uma chave que de você acompanhar ele nos treinos, pelos vídeos que seja, parece que o cara tá em outro mundo. Uhum. Ele vira uma chave, é uma coisa sensacional de ver. E você percebe, a gente que é do meio, a gente percebe quando o cara tá totalmente ali em transe, fazendo um negócio que parece que ele programou e só vai acabar aquilo lá quando acabar o dia do campeonato, Uhum. né? E ele fala justamente que quanto pior você tá se sentindo, melhor fisicamente você tá. Faz Então, sentido. quanto mais você tá se arrastando, Aham. se você parar e ver teu físico, melhor ele tá. Isso em termos de competição, né? Uhum. Então, quanto pior você tá se sentindo, fisicamente, geralmente você tá muito bom. E é uma E- coisa que eu uso. E eu vejo o pessoal de fora olhando assim, né, uma competição, tipo, não se intera muito bem, fala, ó, o bombado lá e tal, né? Não vê o Cara, processo, né? exatamente. Não vê o processo. Não vê o processo, O quanto que é difícil. E o pessoal acha, tantas coisas, tipo, que seja o uso de recursos, Uhum. que é uma coisa complicada, que é perigoso para a saúde, e como realmente não é uma coisa saudável. O fisiculturismo nunca foi saudável. Nunca foi e nunca vai ser. É um esporte de alto rendimento, como todos os altos rendimentos não são saudáveis. Uhum. Se pegar a expectativa de vida de um jogador de futebol americano, se eu não me engano, são 56 anos. Uhum. É menor que do próprio fisiculturista. Mas não é da nossa cultura saber disso. Mas lá Uhum. nos Estados Unidos, onde é o ninho, né, do futebol americano, 56 a 61 de expectativa de vida. Um jogador que só corre e dá cabeçada nos outros. Pancada. Mas justamente por Por conta isso. disso, né? Aham. Mas o que mais a gente sofre é com o estresse elevado, Uhum. né? E a falta de comida. E fazer tudo que a gente precisa fazer no dia a dia. E ainda assim tá no auge do desempenho. Focado. No auge da performance, né? Então eu dou aula das 6 da manhã. Tenho uma pausa ali próxima a meio-dia. À tarde eu fico de home office fazendo minhas consultorias. Volto umas 3 ou 4 horas da tarde, fico atendendo até umas 10 horas da noite. Das 10 à meia-noite é a hora que eu tô treinando e fazendo cardio. Às vezes saio da academia meia-noite e meia. 5 horas da manhã eu tô de pé. Uhum. Fazer isso todo dia e manter o processo em alta performance, Puxado. isso é difícil. Uhum. Tudo que o pessoal pensa que Extremamente geralmente é difícil, é a parte fácil. O difícil é manter a rotina, Uhum. manter o bom atendimento ao público. Hoje, graças a Deus, eu tenho praticamente meus horários de personal praticamente lotados, né? Fora todo o pessoal online que eu cuido, e manter mais ou menos ali, mais ou menos não, manter uma boa qualidade de atendimento com todo mundo, passando por tudo isso, mantendo performance, treinando bem, fazendo cardio, E tentar Dando a- ter uma vida. e tentar ter uma vida por fora disso, é uma luta diária. Aqui é assim. Tem uma questão que eu deixei pra pedir pra você e encaixa bem nisso. A tua vida profissional versus a tua vida esportiva. A minha vida profissional, juntamente com a minha vida esportiva, ela, por mais que eu acabei de citar que seja difícil e muito complicada, ela se torna uma coisa muito prazerosa para mim. É até contraditório falar, né? Dificuldade e tal, tal. Só que para mim, que eu tenho um total afeto pelo que eu faço, é uma coisa que me Você não estaria completo se não fosse assim, no caso. Exatamente. Aham. Exatamente. Você resumiu tudo. Sim. Porque quando eu vejo as pessoas me darem tamanha confiança,
Tem gente que chega pra mim, às vezes vai começar um trabalho de consultoria, às vezes vindo de algum amigo, de algum conhecido, já aconteceu algumas vezes da pessoa nem falar comigo, a pessoa ela já faz o pagamento da mensal dela e ela fala, Jardel, resolve o meu problema. Sim. Cara, pra mim isso é bizarro. Já confiou, já. É bizarro. Já aconteceu várias vezes da pessoa chegar pra mim, ela me manda o comprovante, eu nunca vi a pessoa na vida, eu nem sei o nome dela. Ela fala, Jardel, tá aqui a mensalidade, eu sei que você é fera, eu quero que você resolva o meu problema. Faz o que você precisa fazer, me manda o protocolo, como é que treina, como é que faz isso, como é que come, o que a gente faz. Eu quero que você resolva o meu problema. Aí quando chega pra mim uma coisa dessa, eu que sou... eu não sou só o fisiculturista, o personal trainer. Eu trabalho com qualidade de vida também. Eu sou um agente da saúde. O personal trainer também é um agente da saúde. Então, eu trato muito com pessoa com depressão. Eu tenho ali, pelo menos, de alunos que eu poxa, até chega a me arrepiar falar isso. Mas eu tenho acho que mais de 10, 15 alunos que eu tirei da depressão. E quando eu mesmo paro pra ver, pra analisar tudo isso, eu penso, caramba, mas eu não faço nada além de puxar meus ferros e tentar passar isso de uma maneira da mesma forma que o Sardinha, que a gente falou que ele passa isso pra mim, parece que eu consigo passar pras pessoas. E isso me deixa, me dá um amor interno comigo mesmo, de estar fazendo o meu papel, uma realização muito grande. Então, às vezes, quando eu chego e paro ali para fazer o meu treino, às vezes, quando não tem muita força, quando não tem... às vezes a cabeça tá cheia, tá pensando em problemas, tá pensando em lado empresarial, lado isso, lado aquilo. Às vezes me dá uma luz dessa, fala, Jardel, tem gente que tá aqui por tu. Então, tá no caminho. Então, tipo, isso me dá muita força para fazer, né? Então, por mais que tenha todas as dificuldades, o que isso me traz de amor e de realização pessoal, principalmente, não vamos nem falar só do lado profissional, mas como pessoa, né? É uma coisa muito grande, né? Então, embora as dificuldades, isso me realiza muito. E, sem dúvida nenhuma, eu não conseguiria, hoje em dia, viver sem fazer o que eu faço. Dentro desse âmbito profissional, esportivo, as duas coisas casam, me machucam, mas me dão um amor incondicional sobre o que eu faço. Show de bola, Legal cara. mesmo. É uma motivação a mais pra você, Uma motivação a mais. Continuar. Uma motivação a mais, sem dúvida. Muito bom mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre o hormônio? Hormônio. Os hormônios. Hormônios, eu costumo dizer que o uso de hormônios é a mesma decisão que você toma de usar outras drogas. Então, o uso de hormônios, embora tenha todo esse tabu que é estabelecido, e é compreensível porque não é algo habitual da sociedade, é a mesma coisa que você decidir falar, viu, eu vou agora fumar. Eu gosto de fumar, então eu vou ser fumante. Agora, sei lá, eu gosto de beber cerveja pra caramba. Whisky, combo de whisky, muito whisky. Vou todo final de semana pra festa, eu bebo muito uísque. Eu gosto de fumar um negócio junto. É a mesma decisão que você tem de usar uma droga recreativa para essa outra droga recreativa, mudando apenas o âmbito. E eu não digo que seria bem correto ao pé da letra eu afirmar isso, mas você usando um esteroide de uma maneira segura, não dá pra dizer segura, mas de uma maneira controlada, no âmbito que você tá cuidando da tua saúde, que você está se alimentando bem, que você está fazendo tua prática de atividade, fazendo tua prática de cardio, fazendo um exame, consultando um médico, consultando alguém que saiba administrar as drogas, é muito mais interessante do que você gastar horrores em bebida, em outras drogas, que sejam aquelas mais específicas ainda, né, que o pessoal tanto usa, do que você, né, não que esteja jamais muito longe de querer fazer qualquer tipo de apologia, mas fazendo simplesmente uma comparação, né? Porque hoje em dia não é nada normal pegar um jovem de 14 anos bêbado numa rua. Nada anormal. Nada. É normal? Sim. Né? Infelizmente. Infelizmente, né? Então, eu digo que é uma decisão que você toma sobre a sua vida do que você quer usar de droga recreativa. Há um tabu por conta de toda aquela questão de mitos, de lendas, né? É óbvio que se deve tomar cuidado, assim como as outras, né?
Então, tudo dentro do bom senso, né? A gente não está aqui explorando extremos. Qualquer extremo que a gente esteja explorando, com certeza a gente estaríamos equivocados, né? Uhum. Ah, eu defendo o uso de esteroides. Uma grande bobagem. Ah, eu defendo quem bebe. Outra grande bobagem. Sim. Defendo quem fuma. Idem, né? Então, dentro de um contexto, você vai escolher alguma coisa, vai tomar decisão, ter noção dos problemas, dos benefícios, se enquadrar dentro de um ambiente e fazer o uso, né? Então, o que eu considero o negligente, o errado, é o cara que não faz ideia do que ele está fazendo, né? Então, ele fala que ele quer fazer isso, ele vai lá, ele compra qualquer coisa, ele usa de qualquer maneira, administra de qualquer forma, ele não tem informação, ele não mantém um estilo de vida adequado, né? Ele faz só erros em cima de erros, né? Então, isso é um uso extremamente negligente. Teve um amigo meu que ele era seco. Uhum. E ele fez um uso muito exagerado, assim. E não se cuidou, né? Ele ficou mais gordo que eu. Possivelmente ele tomou um efeito rebote após que ele cortou as drogas. Porque você, imagina comigo, vamos falar um exemplo de fiquei- números. Um ano sem ver ele, quando eu vi, eu falei, O que aconteceu com ele? É assim, existe um termo de uso que é bem antigo, que o Fábio com certeza já vai ter escutado, que é o termo de ciclo. Começa e para. Esse termo é um termo bem, bem antigo mesmo, que o pessoal fazia o uso e parava. Fazia o uso e parava. Fazia o uso e parava. Aí ficava naquele efeito sanfona. O que acontece? Quando você inicia um uso, vamos dizer ali que o cara usou por 3 ou 4 meses, 5 meses, e ele por algum motivo corta. Ele estava acima da média do uso hormonal. Como é que a gente fala? Ele estava em superdoses. Né? Então ele tava, que seja, a testosterona dele é 500. Aí ela vai para 4 mil, 5 mil. Então os processos metabólicos e fisiológicos do corpo, eles estão acelerados de maneira absurda. Quando você corta esse recurso que está em 4, 5 mil, onde devia ser 500, 600, o organismo você fica... toma um choque metabólico absurdo, entendeu? Depressão, problemas de libido, problemas de acúmulo de gordura. O acúmulo de gordura fica muito acentuado, justamente por conta disso. Efeitos Impressionante, ele tava com pré-depressivos depressão. também. Exatamente. Porque, imagina, você estava se sentindo super-homem por 6 meses. Sim. De repente, você não é mais o super-homem. De repente, você se foi rebaixado a sei lá o quê. Então, a cabeça vai... Daí você para de treinar, você para de comer. Uma coisa vai levando a outra, né? E isso seria o uso negligente. O uso sem saber, vou começar aqui e parar aqui. Ou eu vou usar isso, vou usar aquilo, porque me falaram que é bom. Né? Então, uma negligência desse Mas tipo. existe uma maneira correta, no caso de você começar a ir tirando. Eu digo Ou que... depois que começou. Então, aí vai muito do desejo da pessoa, entendeu? Por exemplo, me usar de exemplo. Eu sou um atleta de performance. Então, eu vivo, não que eu vivo do corpo, mas eu vivo de competições. Eu gosto de competir, eu preciso me manter bem fisicamente. Então, a gente começa com um uso, dependendo do período, um uso, vamos colocar em 3 faixas, né? Baixo, médio e alto. A gente começa num nível médio, baixo, médio, né? Quando eu tô fora de competição. Quando eu tô próximo de competir, a gente faz um aumento dessa dosagem para poder segurar a massa magra e manter o condicionamento físico, né? Depois que a gente sai de competição, ou a gente corta por um período, ou fica em doses de reposição. A gente corta de maneira totalmente? Não. Alguns sim, alguns não. Aí vai depender do calendário de competição. Se o cara fala, ó, a minha meta para competir é em julho desse ano, eu vou usar de janeiro até julho, e de julho, assim que acabar, eu vou cortar até novembro ou dezembro. Aí no outro ano eu vou voltar de novo. Ok, vai tomar todo esse crash metabólico, vai engordar, vai ficar um pouquinho mais zoado com o físico, vai. Mas isso são estratégias. O psicológico um pouquinho, ou talvez ele vai entrar numa dose terapêutica, só para isso só para evitar que isso aconteça, né? Então ele entra numa Pra dose evitar terapêutica e queda brusca, essa queda brusca, então ele diminui um pouquinho, é que tem gente que não sente. Eu já tenho amigos que eles falam, não, a gente corta, fico 3 meses, tô de boa, 4 meses, tô de boa. Mas o normal é você tomar ali toda uma queda, né? Então vai muito da estratégia. Se o cara falar, eu quero o máximo de desempenho e eu não tô ligando nem um pouco pra saúde, ele vai deixar no 220 e vai correr até onde o corpo gritar.
É uma decisão dele. E como é que você vai falar para um cara que o sonho dele é competir, é vencer todo mundo, é chegar num campeonato mundial, no Mister Olímpia, no campeonato... Como é que você vai tirar isso da cabeça do cara? Ele vai fazer, né? Então ele vai deixar na dose alta e vai ir até onde o corpo gritar. É interessante, é inteligente? Nem pouco, mas, né, não tem como brecar um cara desse. Então vai muito da estratégia, do que o cara quer. Se o cara quer, quero ser um atleta de fisiculturismo com longevidade, então ele vai maneirar as doses. Ele vai fazer um campeonato por ano, 2, talvez 3, ele vai dar uma parada, né? Ele vai esperar o próximo ano, ele vai fazer de uma maneira bem mais lenta, né? Para não agredir tanto o corpo. Então são várias estratégias, digamos assim, várias maneiras de pensar que pode se relacionar a esse fato de esteroides anabólicos. Uhum. O que eu considero que é um grande equívoco é o pessoal que não compete querer fazer algo similar. Uhum. Né? Então, se você não está ali em competição, você não precisa e não deve fazer todo esse uso exacerbado de tanta droga, ou de manter em doses altas, ou de, talvez, vamos falar de uma maneira segura, às vezes nem precisa o uso. Se afobar, querer o Se resultado afobar, rápido. exato. A musculação é um esporte de longevidade, a longo tempo. Então não adianta você chegar aqui para mim e falar, em 2 anos eu quero ter o teu físico. Você pode ter talvez o tamanho, mas a qualidade de musculatura que eu tenho, você não vai conseguir nos próximos 8, 9 anos que você estiver treinando. Sim. Talvez você tenha o mesmo tamanho, vai medir aqui, tem 40 de braço. Uhum. Agora, a hora que eu contraio, vai estar saindo fibra de tudo quanto é lado, Sim. né? Às vezes o cara que quer fazer isso de uma forma Que é a questão que acelerada... você falou de 25 de gordura para 10 de É, gordura. exato. Mas você vê na própria textura do músculo, você olha assim, você fala, putz, isso aqui parece uma pedra. Uhum. Aí você olha do outro cara, tá grande, mas parece que é um salame. Uhum. Não É. corta, não separa um músculo do outro, Sim. né? Não aparece uma veia, não aparece uma pele fina, né? Então tem todas essas questões. A musculação é um esporte a longo prazo. E hoje pra em dia... pessoas normais, não para quem tá num nível de competição, Uhum, o que você gosta de indicar pro pessoal até que tá assistindo a gente uhum. e o que tipo de produto, porque é importante, né? Tem alguns produtos que fazem esse acompanhamento para fortalecer a musculatura, entre Sim. outros. Então, acredito que, para deixar isso bem claro, a principal coisa que vai fazer as pessoas terem resultado, antes de pensar disso, dessa forma, dessa maneira, é ter uma constância de rotina bem elaborada. Ponto. Se eu dar para você, vamos falar no teu exemplo. Uhum. Você não treina hoje em dia, né? Tranquilo. Não treina hoje em dia, Não né? tô treinando. Não tá treinando, mas vamos começar em breve, né? Não, venha. No teu exemplo, Ele vai pensar. se eu te der exatamente o que eu estou usando hoje para fazer uma competição e você não tiver algo já planejado dia a dia e fazer isso de maneira sequencial por muito tempo, eu te garanto que você não vai ver nenhuma mudança. Uhum. Então a primeira coisa que as pessoas devem pensar antes de já chegar nessa parte é ter algo elaborado, que elas vão ter uma constância de treino, uma alimentação tolerável, que não vai ser algo impossível de se seguir dia a dia. Uhum. Isso você consegue com um bom profissional, né? Um profissional capacitado, ele vai ter o poder de elaborar isso. Mas primeiramente ter uma rotina bem estabelecida para ele fazer. Ponto. Isso é base, isso é inegável, é irrefutável, não tem como mudar isso. Tendo isso já em mente, tendo isso já em prática, melhor dizendo, aí sim, talvez ela pode adicionar algum recurso farmacológico, às vezes ver o exame dela, às vezes, que nem essa semana eu peguei um aluno, ele tinha uma testosterona baixíssima, ele tinha, se eu não me engano, era 100 de testosterona, quando o normal devia ser 500, 600, né? Então tava baixo. Dá pra gente trabalhar isso de maneira farmacológica, talvez com algum fármaco ali. Tem alguns que a gente usa para dar um up, né? Que não tem nada a ver com esteroide anabólico, né? Não é uma droga anabólica que você pode colher ali tantos benefícios quanto prejuízos, mas não é uma droga anabólica, né? É só para melhorar a qualidade de vida dele. Ou até mesmo que ele faça uma reposição de testosterona, né? Uma dose mínima que vai tirar ele do 100 e vai jogar ele para os 800 para melhorar a qualidade de vida dele, né? Então são casos e casos. Dá também para usar outros recursos que a gente conhece dentro da farmacologia, que não são esteroides anabólicos, né? A bomba que o pessoal fala, que tem
que alguns deles têm alguns poderes, assim, vamos dizer, que dá para dar um upgrade, né? Não de uma maneira tão significativa, que você fala vai ser um divisor de águas, mas para uma pessoa que não quer se envolver com essa questão hormonal, já vai dar uma boa ajudada, dependendo do caso, da questão, da pessoa. Sim. Tem alguns recursos que fogem dessa linha hormonal que vão dar um bom up, né? Para quem não quer entrar nesse meio, Vamos dá pra... aproveitar esse ensejo. Eu gostaria que você fizesse um convite e falasse naquela câmera para nós lá. Essa do meio ali? Sobre como que as pessoas vão fazer para encontrar o Jardel. Para encontrar o Jardel É. na minha academia, você fala? Isso. Eu gostaria que você fizesse uma apresentação da onde que o que as pessoas vão encontrar lá, o teu contato, o teu endereço físico para as pessoas chegarem até você, para alguém que esteja precisando poder aproveitar esse teu conhecimento. Sim, muito bem. Então, para quem está nos assistindo, né, eu tenho a academia Gorilla Squad na frente do CTG, é bem fácil de achar. Na minha academia você vai ver tanto a parte estética, que é o meu domínio, como você também vai ver eu dando aula para uma pessoa que está precisando de um simples fortalecimento muscular, como uma pessoa que está ali saindo da depressão, como uma pessoa que está só querendo mudar a estética dela, a qualidade de vida, a saúde dela. E não simplesmente, existe uma coisa muito enraizada, quando as pessoas me veem, às vezes me veem pelo meu tamanho, elas julgam que dentro da minha academia só treina quem tem um corpo bonito. Só treina quem quer competir. E é uma grande besteira, né? Eu sou um profissional da saúde e, embora seja da área da estética, a minha academia não abrange só estética, né? Muito pelo contrário. De estética, lá tem eu e tem mais um ou duas pessoas que vão estar... exercendo esse trabalho em cima de um corpo estético, mas a minha academia é aberta para todos os públicos, simplesmente para acho que dá para falar de maneira resumida, para todos os públicos, nem só parte estética, nem só isso, nem só aquilo, é uma grande besteira, tá? Musculação, ela pode ser adaptada para qualquer pessoa, em qualquer situação, e quem quer contar com o meu trabalho, contar com o meu apoio, sendo o personal ou simplesmente só se direcionando para minha academia, Gorilla Squad, na frente do CTG, com certeza você vai ser muito bem recebido por mim ou pelo um dos meus colaboradores. E fica o convite, né, para quem quiser se direcionar para minha academia, Gorilla Squad. E minha rede social deve estar ali. Eu ia pedir para você falar o arroba. O arroba é Jardel Steckel. Steckel e não Stickel. Acredito que se jogar só Jardel ST ali já vai aparecer alguma coisa, mas já deve ter alguma coisa ali na tela. Então, fica meu convite para quem quiser comparecer, quem quiser conhecer o meu trabalho, quem quiser conhecer a minha academia, com certeza vai ser muito bem-vindo. Isso aí. E Legal, além de tudo isso, cara, que ele falou que vai encontrar na academia dele, né, que é top. Se dependendo do horário que for lá, vai encontrar eu também. Olha só, né? pra que melhor? Oi, como é que é? Oi, vai, olha como. Vou estar malhando. Vou malhar um pouquinho. Cadê o aviãozinho? Olha, aviãozinho. Quem quer dinheiro? Muito bom. Top demais, cara. Top demais. Vamos falar um pouquinho nessa pegada de pessoas que querem o teu feedback como coach. O meu maior feedback como coach? Isso. Eu tive uma situação que eu acho que, analisando aqui um pouquinho comigo, acho que foi a última vez que me escorreu uma lágrima. Faz exatamente... vai fazer aniversário agora. Foi dia 17 de julho do ano passado. Eu tinha saído com os meus atletas de uma competição em Cascavel. E que foi... A minha equipe ano passado foi uma das maiores equipes de todo o campeonato. Levamos... acho que levei 8 ou 9 atletas. Então foi, acho que a maior equipe, eu não tenho esse número exato, mas eu não vi nenhuma equipe tão grande quanto a minha, da Gorilla, ano passado. E depois que saímos da competição, fomos num rodízio, né? Fomos lá num restaurante comer Enfim, comer. Comer. Graças a Deus. E do nada teve uma das filhas, uma filha de uma das minhas atletas, ela
puxou do nada um bilhetinho assim, tanto que tá emoldurado, tá lá em casa. Que massa. Ela puxou um bilhetinho e na inocência dela, ela escreveu algumas palavras, colocou lá, obrigado, Jardel, por ser um bom coach pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai, que eu também dou aula pro marido dela. E ela escreveu algumas palavras que agora eu não me recordo com perfeição, mas um agradecimento, né, de uma criança, de uma criança inocente. Aquilo lá foi, acho que, de toda a minha vida, talvez um dos momentos que, na hora eu não chorei tanto, mas quando eu cheguei em casa, que eu sentei, que eu peguei aquilo lá na mão, que eu Prestou abri, atenção mesmo. que a minha ficha caiu, que eu parei para ler, que eu me dei conta de tudo que eu estava fazendo, de onde eu já tinha chegado, algumas pessoas me parabenizando lá, pessoas que me treinaram na época, de quem eu já fui aluno, chegaram para mim e falaram: Jardel, como treinador você tá sendo incrível, cara. Que legal. Entendeu? Então, isso, eu parei para analisar isso, eu abri aquela carta e daí em casa eu chorei. Em casa eu chorei demais. Chorar é bom. Nossa, é bom. É bom, principalmente quando é num motivo vindo de uma criança inocente assim. E nunca tinha me acontecido nenhuma situação parecida. E foi algo que me deixou muito emotivo e tá emoldurado, tá lá na minha casa. Parabéns. cara. Isso é importante legal. para quando talvez um momento você estiver meio abalado, você olhar. Já aquilo lá aconteceu e várias falar, cara, vezes. É. Já aconteceu várias vezes eu não sou uma pessoa que me abalo. Eu sou muito firme, que nem comentamos anteriormente sobre questão psicológica, eu sou muito firme psicologicamente. Nada me abala. Nada me abala. Eu já tive muitas situações bem complicadas e graças a Deus eu sempre... Claro, você fica chateado, você fica triste com algumas coisas, mas no outro dia, 6 horas da manhã, a gente tá trabalhando. Sim. Passou uma semana depois... Não, a gente tá trabalhando. A gente tá trabalhando mais ainda. A gente tá fazendo mais ainda. A gente não tá parando, ninguém tá regredindo, só pra frente. Ninguém volta pra trás, né? Mas essa situação em si pra mim foi marcante. Como treinador, eu acho que não... Aconteceram algumas outras coisas bem bacanas também. Eu já vi muito relato bonito. Algumas outras eu parei pra ler, eu fiquei, sabe, meio pensativo. Olhei algumas coisas que alguns alunos me mandam, mensagens, e eu olhei e eu pensei, meu Deus, parece que eu tenho uma relevância tão grande pra essa pessoa, sabe? E eu só fazendo o meu trabalho e a pessoa me vê como, meu Deus, como um super-herói. Como alguém que tá ajudando ela, como se eu fosse o salvador da vida dela, assim. Mas Já de li alguma coisas... maneira né, Jardel? De alguma maneira Tava pensando nisso porque também. as pessoas, muita gente precisa de um estímulo, de um empurrão, de um apoio, de uma palavra, e precisa de pessoas que estão preparadas para ajudar em determinados. E você é uma pessoa que está preparada para ajudar nessa questão. Então, nesse caso, você é um super-herói. Eu fico... às vezes eu leio e fico pensativo, sabe? É uma coisa... Um dos raros momentos que eu me sinto emocionado, assim. Que nem eu falo, é difícil me ver muito emotivo, mas é uma coisa que me deixa bem coração mole, quando eu leio coisas assim, né, naquela questão que eu comentei, e nessas mensagens que diariamente às vezes eu recebo de alguma aluna ou outra, de algum aluno, são momentos que meio que me deixam de coração mole. Que massa. Porque você tá ali tão no objetivo, né, do trabalho, de dar certo, e quem tá recebendo aquilo vê diferente e a gente não percebe, Exato, né? exato. Não percebe. Você não tá querendo causar exatamente aquilo lá. Exato. Você tá fazendo o teu trabalho. Mas você falou um negócio que mudou minha vida, mas eu tô querendo era simplesmente querer a tua evolução. Era querer ver o teu melhor. Eu como profissional, eu como treinador, como orientador, como teu mentor, eu tava fazendo meio que o meu trabalho. Claro, não simplesmente de maneira grosseira, né? Tipo assim, eu não... Né? Não é uma maneira grosseira, mas você tá fazendo... Porque hoje eu tenho quase 300 alunos. Entendeu? Então não tem como eu querer simplesmente ser uma pessoa emotiva, querer fortalecer com todo mundo. Eu faço o meu trabalho padrão com todas as pessoas. Ninguém é especial pra mim de falar, tipo, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Eu trato esse melhor ou esse pior ou assim. Não, eu trato todo mundo igual. Todo mundo igual, oferecendo o meu trabalho que eles estão ali, né? Pagando o meu pão de cada dia e fornecendo o que eu consigo
o que eu consigo oferecer de mais qualidade para eles, para a vida deles, porque eles estão me pagando ali, né? Sim, sim. Dessa Nessa maneira. questão que você falou, assim, que tava com 8 ou 9 alunos lá competindo. Uhum. Me surgiu uma dúvida, assim, tem algum incentivo? Existe alguns lugares que incentivam mais, outros menos ou não? Você fala de empresas incentivando atletas? Pode ser privado e público também. Então, existe. Na verdade, existe. Quando você acaba criando algum destaque, geralmente alguma empresa vai olhar em você e falar, ó, pode ser um bom representante da marca, né? Uhum. Incentivo público é um pouco mais complexo, né? Incentivo público geralmente acontece onde tem grandes grupos, né? Uhum. Talvez por questões políticas, talvez por questões, por algumas questões específicas que talvez não é do meu conhecimento, Uhum. mas geralmente incentivos públicos são mais raros para quem pratica um esporte tão individualista, né? Uhum. Então é difícil chegar para mim, algum órgão público, que seja prefeitura, que seja qualquer outro do Governo do gênero, estado. governo do estado, é difícil chegar e falar para um atleta único, Uhum. né, que vai incentivar ele. É muito mais fácil Não incentivar tem, uma tipo, equipe. esse negócio de confederação daqui, Tem, de lá. é tudo muito bem discernido. Não, que existe o órgão Ah, regulamentador, sim. Aham. mas que nem no caso, essas confederação de vôlei, de futebol, de futsal, elas têm uma influência maior por se tratar de grupos, é isso? Sim. Isso envolve muita coisa, né? A questão do interesse. Do interesse também. Então você fala ali de uma equipe com 15 pessoas, com 15 atletas. São 15 atletas, mas são 15 famílias. Uhum. Não são só 15 pessoas. Quem sabe naquele time lá vai movimentar mais de 100 pessoas. Entendeu? Isso é interesse financeiro, é interesse político, é interesse de várias, né? De várias perspectivas que podem influenciar ou não alguém tá apoiando, né? Agora, você chega para um bodybuilder e fala, tá, é você e quem? Uhum. É só você? Você vai fazer o quê? Vai fazer um regional aonde? Aonde? Lá na puta que pariu? É difícil porque não vai gerar muito, entendeu? Um Muito, retorno não vai gerar midiático. retorno midiático. Talvez se o cara for para um campeonato mundial, alguma coisa assim, talvez, né, seja mais interesse público ou interesse privado. Mas Tomar uma proporção fora da proporção, curva, exatamente. Mas geralmente o que mais acontece é incentivo privado mesmo. Privado de empresas, de marcas, né? E é o que mais é habitual de acontecer. Quantas cidades que tem envolvido assim nesses... Você falou que tem 300 alunos, mais ou menos, né? Sim, mais ou menos. Contando com todos, Tudo. em base mais ou menos uns 300. Entendi. Esses atendimentos que você faz mais pessoal direcionado, quantas cidades assim, mais ou menos? Ah, eu não faço ideia. É. Eu teria que parar para contar. Eu não faço ideia hoje, mas eu teria que parar para contar. Mas aqui na região, praticamente todas as cidades da região contam com alguém da Gorila. Caramba, que legal. Praticamente todas. Porque a Gorilla Squad não é só a academia que atende aqui em Capitão. Não é isso, né? Na Gorila, na verdade, é a minha representatividade, né? Então, quando a gente fala da Gorila em si, não é simplesmente o nome da academia. Sim. É toda a nossa representatividade envolvida no que é a minha consultoria, como é o nome da minha academia, como a gente se apresenta nas competições, entendeu? Então é uma representatividade, não simplesmente só o nome. Show. Eu sabia, só que eu, né? Só pra galera saber também, porque às vezes vê lá, acha que é o nome. Ela não é franquia. Ainda não. Não, mas é a tua intenção. Sim. Então, no caso, espaço físico é só em Capitão Leão das Marcas. Sim. No momento, sim. Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. E daí você atende online? Atendo online e também eu faço muito giro nas academias próximas, nas cidades próximas. E nisso, pelo fato de estar assim... na verdade, não é exatamente com esse interesse. Eu gosto de conhecer lugares. Então, por exemplo, a minha mãe mora em Pinhal de São Bento, eu tô lá em Ampere treinando nas academias de lá. O pessoal acaba me conhecendo, vai gerando interesse. Então, em Ampere, nas academias da cidade de Ampere, eu tenho alunos em quase todas, se eu não tiver em todas. Em Cascavel, tenho vários alunos também. Santa Isabel, tenho Realeza, tenho Foz do Iguaçu. Cidades próximas, eu tenho... Entendeu? Então, às vezes eu vou... esses alunos, às vezes, você consegue levar para competições. Sim. Em Cascavel eu tenho hoje ali, tem 1, 2...
eu tenho três ou quatro atletas de competição, Da tua que são equipe. alunos que é da minha equipe. Uhum. São Paulo eu tenho mais uns 3 ou 4. Acho que no total, entre ativos e inativos, alunos que estão ainda construindo ou estão em fase de ganho de peso, que não estão ativos em competições, se eu não me engano, nós somos em 19 ou 20 atletas, Bem hoje legal. em dia. No Brasil inteiro, né? Pegando esse gancho, fala pra gente do teu atleta lá que vai competir no Olímpia. Então, essa semana eu acabei recebendo um feedback do Davi. Davi, Aham. qual câmera que eu vejo aqui pra dar um salve pra ele? Pode Naquela lá? ser aquela lá. Naquela Melhor. de lá? Aquela lá? Essa aqui? Nessa aqui? É. Então, Davi, fica mais uma vez o meu convite aqui pra gente estar representando a nossa equipe no Mister Olímpia, que é como se fosse uma Copa do Mundo do fisiculturismo. Que vai acontecer agora em outubro, acho que dia 25, do dia 22 a dia 25 de outubro. E recebi um feedback dele muito bom, Uhum. vi o físico dele. Ele é um jovem de 23 anos e eu acredito que ele tem um potencial muito grande, né, dentro do circuito esportivo. E fiz esse convite, ele ficou de pensar, ele não me deu uma certeza ainda, mas Uhum. estamos numa expectativa de que possamos ir lá e fazer um show lá não dá pra dizer que não existe esse termo dentro do fisiculturismo, né? Mas vamos falar de proporção, é como se fosse uma Copa do Mundo amador do fisiculturismo. Uhum. Top demais, E, cara. e ele vai subir, se concretizar, ele sobe na categoria júnior. Uhum. E se, né, caso vença ou caso fique bem colocado, ele se torna aí um dos melhores atletas do Brasil dentro da ramificação dele, que é da Bodybuilder Júnior. Nossa, isso é Então, maravilhoso, cara. Não, eu falo, acho que falei pra ele, se eu não me É. engano, no chat dele hoje, ontem, não sei, que o meu sonho também é pisar no Mr. Olímpia, Aham. né? Só que eu ainda tô construindo o meu físico, né? Ele Uhum. tem uma genética muito boa, então Legal. ele tá como se fosse adiantado ao processo, né? Não é exatamente esse termo, mas como se fosse uma pessoa adiantada por ter genética. Entendi. E o meu sonho é estar pisando lá, e eu falei pra ele que vai estar refletindo o meu próprio sonho nele. Então, se acontecer da gente poder ir lá fazer essa competição, vai ser um momento muito mágico pra mim, né? Vai ser o meu sonho vendo nele, subindo lá, todo aquele ambiente que deve ser. Todos os melhores atletas do Brasil estão lá, grandes estrelas do mundo estão lá, né? E vai ser meu sonho sendo realizado naquele momento na vida dele. E torço muito, fica novamente aí mais uma chamada que a gente vai fazer aquele campeonato. E se Deus quiser, né, vencer e quem sabe aí fazer um upgrade muito grande. Eu como treinador, ele como atleta, Uhum. a gente ganha muita notoriedade caso chegue a vencer e se Deus quiser aí vai dar tudo certo. Vai dar Amém, muito bom. cara. Tomara que Sim, dê amém. certo e Tomara vai que dê dar. certo. É. Show de bola. Tem mais alguma colocação que você queira aproveitar o espaço e Olha, rapaz, eu fico novamente frisando, fico muito feliz com o convite do Fagner por estar aqui, né? Eu acho muito bacana fora a nossa amizade que ele, né, treina comigo, mas o reconhecimento, o que você também falou, eu fico muito feliz com isso, em você reconhecer o que uma pessoa está fazendo, o que seja algo produtivo, né? Acho que esse é um sentimento muito bonito que a gente pode ter, de reconhecer alguém, não só pelos atos, mas talvez pela pessoa em si, né? Não só pelo que a pessoa faz, mas o que a pessoa representa, talvez, para a vida de alguém, Exato. que seja na carreira profissional, que seja na carreira pessoal. E estar nesse momento aqui conversando com vocês, poder estar falando do meu esporte, poder estar falando um pouquinho da minha vida, é uma coisa que me gratifica muito. Então, novamente, eu fico muito, muito agradecido pelo convite. Eu e por eu estar aqui. reforço os meus parabéns para ti e continuo afirmando. Para algumas pessoas você é sim um super-herói. Eu fico muito feliz. De pessoas que tentam denegrir a imagem da gente, tem muito. Mas Tem. pessoas que tentam ajudar são poucos. Então, parabéns por isso mais uma vez. Muito obrigado. E te agradeço de coração mesmo por ter arrumado um tempo para vir aqui falar com nós. E foi muito interessante, aprendi contigo, gostei de verdade. E talvez numa próxima vez a gente consiga conversar de novo. Claro, claro. Fico à disposição. Fico muito agradecido mesmo, de coração. E
E te aguardo lá pra treinar também. É. Momento Esse de aí é um pressão, negócio né, que a filho? gente vai trabalhar Vamos, psicológico. vamos trabalhando, né? É isso aí. Muito bacana. Show de bola. Deus abençoe aí, galera. Muito obrigado. Mais uma vez a gente pede para vocês seguir o canal, fortalecer, deixar o joinha. Um abraço a todos. Deus abençoe. Quiser despedir também, meu Sim. amigo Fagner. Eu também agradeço, né? Você ter aceitado o convite aí, é uma satisfação receber você aqui. Sabe que eu te admiro demais. E pessoal aí, se inscreve no canal e acompanha a gente aí nas redes sociais, beleza? Aquele abraço, valeu!